Bom dia, pessoal. Na aula de hoje nós vamos ver diagrama de sequência da UML. O diagrama de sequência da UML ele tem o propósito de modelar a interação entre objetos de modo geral, visando implementar um caso de uso do sistema. Esse diagrama está bem próximo do código. A gente pode pensar no diagrama de atividades com um diagrama com propósito próximo, porque ele também modela a interação de vários objetos visando implementar um determinado processo que pode ser um caso de uso do sistema. Só que o diagrama de atividades está num nível alto de abstração. Ele está mais próximo do usuário, mais próximo do analista. Enquanto o diagrama de sequência está num nível bem detalhado de abstração, bem próximo do programador, bem próximo do código. Então eu consigo representar um algoritmo mostrando as chamadas de método e assim por diante num diagrama de sequência. Talvez a principal motivação da gente fazer um diagrama de sequência é conseguir descobrir quais são os métodos que tem que existir em cada uma das classes do nosso sistema para viabilizar a execução dos casos de uso que nós identificamos anteriormente. Então a gente fala que o diagrama de sequência é uma ferramenta boa para atribuição de responsabilidades. Eu já sei quais são os casos de uso que eu preciso implementar, eu já sei quais são as classes que pertencem ao nível de análise, ao nível conceitual, os atributos principais delas, eventualmente algum método nelas, mas eu já tenho essa percepção. Agora eu quero começar a atribuir responsabilidade. Para eu implementar esses casos de uso que eu identifiquei, eu vou ter que criar novos métodos nessas classes, métodos que talvez eu não tenha percebido ainda. Então o diagrama de sequência é muito útil para isso. Que eu consigo ir trabalhando como se eu estivesse quase que programando e definindo onde que vai estar cada método em cada uma das classes para aquele caso de uso funcionar. E, de novo, se vocês estiverem usando uma boa ferramenta case, como eu já comentei algumas vezes para vocês, existe um único modelo por baixo dos panos e vários diagramas observando esse modelo. Então, se você já tem um diagrama de classes em nível de análise, com alguns métodos e alguns atributos, e você começa a fazer um diagrama de sequência, se durante a confecção do diagrama de sequência você solicita a invocação de um determinado método numa classe e essa classe não tem um método, a ferramenta case vai automaticamente criar um método na classe. Então, tudo que você está fazendo no diagrama de sequência, você está enriquecendo o seu diagrama de classes com atribuições de responsabilidade. Bom, então se eu olhar usando o mesmo recurso didático que eu usei com vocês até aqui, se eu olhar muito de longe para um diagrama de sequência, o que eu observo? Eu observo isso aqui, nesse desenho. Eu observo caixas em cima, linhas pontilhadas verticais descendo dessas caixas e setas entre essas linhas pontilhadas. Né? Muito alto nível é isso que eu vejo. Essas caixas elas representam objetos. Né? Como eu falei para vocês, o propósito desse diagrama é mostrar como que objetos interagem para atender a uma determinada demanda, implementar um determinado método, implementar um determinado caso de uso. Então, o que eu vou ver ali são essas caixas representando objetos, as linhas verticais representando a vida do objeto. Então, nesse caso específico aqui, a linha bem pertinho da caixa é o momento que o objeto foi construído. Foi quando deram um new nesse objeto e o objeto surgiu em memória. E esse momento mais longe da caixa é o passar do tempo e, eventualmente, o objeto sendo destruído. Né? Então, aqui é o andamento do tempo na vida do objeto. E as linhas horizontais com as setas são chamadas de método. Então, basicamente, esse objeto aqui está chamando um método desse outro objeto. Né? Uma outra forma uma outra nomenclatura que a gente usa em orientação a objeto é que eles estão trocando mensagem. Quando vocês escutarem alguém falando em troca de mensagem entre objetos, o que essa pessoa está querendo dizer é que um objeto está chamando um método de outro objeto. Bom, então vamos olhar um pouquinho mais de perto como é que são essas caixinhas. Né? Eu falei para vocês que a caixa representa objetos. Essa caixa tem uma notação para você escrever o nome do objeto. Né? Então é basicamente o nome do objeto
dois pontos, o tipo. Esse nome do objeto vocês podem pensar na variável que está contendo esse objeto. E dois pontos, o tipo do objeto. Então, às vezes eu quero fazer um diagrama de sequência onde eu mostro de forma bem concreta uma situação em memória. Então, eu dou nomes concretos para esse objeto. Eu ponho Pedro, Paulo, se o objeto é do tipo pessoa. Eu ponho Fusca, Gol, se o objeto é do tipo carro. E assim por diante. Para eu ter um cenário bem concreto que eu mostre para alguém, a pessoa entenda o que aconteceu e consiga perceber se aquilo aconteceu de forma correta. Então, eu posso fazer isso. Um recurso que eu tenho é colocar um nome identificado, um nome específico. Tem algumas situações que eu quero fazer um diagrama de sequência onde eu não especifico de forma muito precisa um nome, eu deixo de forma mais genérica. Então aqui tem algumas dicas para vocês de nomes. Né? Se eu não quero especificar, se eu quero especificar, eu ponho o nome específico. Aqui, Pedro, dois pontos, pessoa. Se eu não quero especificar e serve qualquer pessoa, eu posso colocar uma pessoa. Né? Uma pessoa é o nome da minha variável do tipo pessoa. Se tem uma outra pessoa, poderia ser outra pessoa, a segunda variável. Então, eu estou fazendo um diagrama mais genérico, menos preso a uma pessoa específica. Se eu quero dar uma sensação de que aquela pessoa é especial, eu posso botar a pessoa. Então, eu posso fazer isso, não tem problema nenhum. Eu continuo genérico, mas eu estou especificando uma pessoa única, especial. Se para mim o nome da variável é pouco relevante, eu posso omitir o nome e botar só dois pontos e o tipo. Então eu posso botar dois pontos pessoa. Eu sei que tem um objeto ali que é do tipo pessoa, mas que é pouco relevante para mim o nome da variável que contém aquele objeto. Né? Então, como eu falei para vocês já, essa linha pontilhada é a vida desse objeto. Né? Então o objeto foi construído nesse momento aqui e lá no final ele está sendo destruído. E a troca de mensagens, como é que funciona? Né? A troca de mensagens é basicamente chamada de métodos, como eu já disse para vocês. Né? Então, um objeto ele consegue conversar, interagir com outros objetos do sistema através de chamadas de método. Nesse exemplo que eu estou botando aqui na figurinha, eu tenho um objeto do tipo pessoa que eu chamei de uma pessoa e eu tenho um objeto do tipo controle e segurança que eu omiti o nome. Então, existe um objeto ali, o nome é pouco relevante para mim. Esse objeto, uma pessoa, ele está chamando um método login que está em controle de segurança. Se a seta está de pessoa para controle de segurança, quem está chamando é pessoa e quem está recebendo a chamada é controle de segurança. Então, esse método login tem que estar no destino, não na origem. Então, esse uma pessoa está chamando o método login que está em controle de segurança. E está passando como parâmetro a variável uma pessoa. Mas quem é a variável uma pessoa? É o próprio objeto. Né? Então, olha, aqui era importante eu dar nome, porque eu queria mostrar que o objeto chama um método de outro objeto e se passa como parâmetro. Né? No Java, ele estaria passando this. Esse método aqui, quando ele é invocado e é ativado lá em controle de segurança, surge essa barra amarela. Essa barra amarela mostra a execução do método. Então, durante o decorrer dessa barra amarela, é o tempo que esse método teve no ar executando. O que esse método faz quando ele começa a executar? A primeira coisa que ele faz é chamar um método do próprio controle de segurança, autentica, passando uma pessoa como parâmetro. Então, nota que aqui tem uma chamada ao próprio objeto, só que um outro método, o método autentica. Surge uma barrinha dentro da outra barrinha. Por quê? Porque eu tenho o tempo de execução desse autentica. Então, o autentica ele rodou nesse período aqui. Nota que esse tempo, nosso objetivo nesse diagrama, não é precisar de forma exata qual é o tempo. O tempo está ali só para ajudar a gente a perceber sequência. Depois que o autentica termina de rodar, ele chama o registra num objeto da classe log, passando a string login e passando o objeto uma pessoa. Então, na verdade, essa barra de ativação aqui, o que ela está servindo é mostrar que a execução de login internamente tem duas chamadas. Uma ao próprio objeto, que é o autentica, e depois ao objeto do tipo login,
do tipo log, registrando esse evento de login, né? Então, basicamente, é para isso que serve. E aqui, por exemplo, no log tem uma barrinha que é a execução dessa chamada registra. Por alguma razão, eu não tenho interesse de detalhar essa execução, eu só deixo a barrinha para eu saber que ela executou. Na hora que essa barrinha termina, o fluxo volta para cá, esse aqui termina, o fluxo volta para cá, e termina a execução. Eu consegui mapear em alto nível, mas já discutindo nomes de método e parâmetros, como é que funciona o login de uma pessoa no meu sistema, né? Então, basicamente, esse é o propósito desse diagrama. Esse diagrama ele tem algumas características a mais, né? Eu posso representar o momento da criação de um objeto. Para a gente fazer isso, a gente usa a palavra-chave create na chamada. Então, a gente põe aquele símbolo de menor, menor, create, maior, maior. Mesma notação que a gente viu no diagrama de classes, né? Eu ponho esse adorno ali na chamada do construtor. Então, aqui eu tenho um pedido. A primeira coisa que um pedido faz é criar um item de pedido. Então, aqui eu criei um item pedido. Aqui é a ativação do construtor. Depois eu estou fazendo chamadas a esse método. Então, nota que essa primeira chamada está apontando direto para a caixa. Está apontando para o objeto, porque ela está construindo esse objeto. Tem ferramenta case que não permite fazer isso. Você não consegue apontar para a caixa, todas as caixas ficam em cima. Não tem problema, você põe a chamada ao construtor no corpo do método e põe o create, que quem estiver lendo o diagrama vai enxergar que aquilo ali é uma chamada ao construtor, mesmo que você não esteja apontando para a caixa. Se sua ferramenta case permite apontar para a caixa, fica mais legível ainda, né? Fica claro que esse objeto está criando esse segundo objeto. E uma coisa que eu também posso fazer é demarcar o fim da vida de um objeto. Então aparece esse X. Quando não tem o X, eu não sei se o objeto continua em memória ou não. Isso pode ser pouco relevante, eu não quero mapear isso. Mas quando tem o X, eu estou mostrando que eu deletei esse objeto de memória. Então esse objeto foi destruído, dali para frente ele não existe mais em memória. Bom, então vamos tentar pegar um cenário um pouco mais complexo e tentar fazer um diagrama de sequência, né? Eu botei um algoritmo aqui, descrito em português, né? Em alto nível, português estruturado. Então o algoritmo é, para cada item de produto, se o valor do produto for maior do que 10 mil, então despacha com cuidado. Caso contrário, despacha normalmente. Ao final, se precisar de confirmação, envia confirmação. Então, o que eu tenho de estrutura nesse meu algoritmo? Eu tenho repetição, né? Eu tenho um para aqui. Então eu vou ter que dar um loop. E eu tenho tanto um if then else, uma decisão que tem dois caminhos, quanto um if que tem um único caminho. Então eu consegui fazer um pupurri de estruturas de programação aqui. Como é que eu faço para representar isso num diagrama de sequência? Bom, tem estruturas que eu não tinha contado para vocês ainda. Primeiro, representação de loop. Existe esse conceito de frame. Frame é uma área, uma caixa que eu ponho que delimita uma área do meu diagrama de sequência. O frame do tipo loop, aparece loop na parte superior do frame e eu posso colocar uma condição de guarda. Na verdade, eu devo colocar, porque se eu não colocar, o meu leitor não vai saber quando que aquele loop ali, por quanto tempo que ele funciona, né? Então aqui, nesse meu exemplo, eu tenho uma caixa loop e eu coloquei como condição de guarda sempre entre colchetes em todos os diagramas da OML, né? Para cada item do pedido. Então, na hora que o meu leitor, quem estiver lendo esse diagrama de sequência, encontrar isso aqui, ele sabe que tudo que tiver aqui dentro de chamadas vai repetir enquanto eu tiver item de pedido. Então, minha forma de implementar loop é através desse frame. E como é que eu implemento if? If then else ou if then somente, né? Eu tenho duas estruturas também do tipo frame para implementar if. Uma é out. Out significa caminhos alternativos. Então, quando eu tenho a estrutura do tipo out, eu tenho duas condições de guarda e eu tenho um pontilhado separando essas duas regiões.
Então a primeira região é a região do then, e a segunda região é a região que normalmente eu coloco o else. Nesse meu exemplo, eu coloquei um out com condição de guarda item.valor maior que 10.000. Então, quando item.valor maior que 10.000, ele vai executar o código que está na primeira parte do out. Na condição de guarda da segunda parte, eu coloquei somente caso contrário. Quando aquilo lá não for verdade, ele vai executar a segunda parte do out. Então, eu estou simulando um if then else. O out eu posso simular, inclusive, um switch case. Eu posso ter várias repartições com condições de guarda diferentes em cada uma delas. Então, ela é uma estrutura genérica de caminhos alternativos na execução do código. As chamadas que estiverem dentro desse primeiro bloco vão ser executadas somente se a condição de guarda for verdadeira, e segundo bloco, idem. Além do out, a gente tem uma estrutura num frame chamado opt, que é de opcional. Então, uma execução opcional ela não tem mais de um caminho, não é alternativo igual ao out. Ela tem um único bloco ali, uma única região, com uma condição de guarda. Se essa condição de guarda for verdadeira, aquela região executa. Se ela for falsa, a região não executa. Então é um código opcional, um código que pode ou não executar. Nesse nosso exemplo, eu botei aqui um apt com a condição de guarda, um pedido, ponto, precisa confirmação. Então, se isso aqui for verdade, o que tiver de chamada aqui dentro vai ser executado. Se for falso, não vai ser executado. Bom, na hora que eu junto essas três peças num diagrama de sequência, eu tenho a especificação daquele algoritmo já numa linguagem bem próxima do código. Isso aqui, um programador, ele consegue, se ele souber ler esse diagrama, ele consegue ler esse diagrama e escrever um código bastante preciso do que eu espero que aconteça. Então vamos ler esse diagrama com calma, com cuidado. Primeiro, objetos aqui em cima. Eu tenho um objeto, um pedido, que é do tipo pedido. Eu tenho um objeto cuidadoso, que é do tipo entregador. Eu tenho um objeto normal, que é do tipo entregador. E eu tenho um objeto o mensageiro, que é do tipo mensageiro. Esse o mensageiro é porque ele deve ser um mensageiro único no sistema. Ele manda todas as mensagens do sistema. Eu quis botar o mensageiro. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, eu botei aqui uma região de loop, um frame de loop. Então, tudo que está dentro desse frame, ele vai ser executado várias vezes para cada item de pedido. Então, eu tenho um pedido, provavelmente esse pedido tem dentro dele itens de pedido, tem uma lista de itens de pedido, e eu botei minha condição. Aqui eu botei a condição em português, Possivelmente eu ainda estou com um resquício de análise, eu estou ainda mais para análise, mas aqui eu poderia escrever já numa linguagem mais próxima do código, Dependendo da linguagem de programação que eu já podia ter um iterator aqui mostrando que eu estou navegando por todos os itens de pedido. O que eu faço para cada item de pedido? Eu entro num if, num out. Out quer dizer que eu vou executar ou esse primeiro bloco ou o segundo bloco. Se o item ponto valor maior do que 10.000, eu vou chamar um método despacha que está em entregador. Mas qual é o entregador? O entregador cuidadoso, o objeto cuidadoso do tipo entregador. Se isso aqui for falso, quer dizer, caso contrário, eu chamo despacha, só que agora do entregador normal. Então aqui possivelmente tem um polimorfismo, esses dois caras aqui, eles são do tipo entregador genérico, mas eles devem ser classes específicas ou eles devem ter alguma variável diferente que faz diferir o comportamento do método despacho. O fato é que eu estou mandando para objetos diferentes que vão ter comportamentos diferentes, seja porque eles têm valores diferentes para os seus atributos, seja porque eles são subclasses dessa classe entregador, com um comportamento sobrecarregado, ou seja, está executando um polimorfismo no despacho. Mas o fato é, em função do valor do item, eu estou escolhendo chamar o despacha desse objeto ou o despacha do outro objeto. Isso está dentro do loop, então, para cada item, ele está avaliando qual entregador que vai entregar o item. Quando termina esse loop, eu entro num código opcional. Mas por que esse código é opcional? Porque tem uma condição de guarda.
Se o pedido precisa de confirmação, então eu vou chamar o método envia do mensageiro. Agora, se isso aqui deu falso, ele não chama, ele sai desse bloco, porque esse é um bloco de código opcional. Então, basicamente, com esse diagrama, eu estou representando visualmente a execução de um determinado método, de um determinado caso de uso do meu sistema que tem um algoritmo voltado para decisão de como entregar objetos e como confirmar essa entrega. Bom, tem alguns outros quadros que eu não detalhei aqui, mas se vocês precisarem já deixar claro que eles existem, vocês podem lançar a mão. Um deles é o par. Então, um quadro que lá em cima, onde ficava loop, out, opt, tiver um par, o que quer dizer? Quer dizer que os vários compartimentos desse quadro, ele é um quadro parecido com out, porque ele tem compartimentos. Os vários compartimentos executam em paralelo. Então, o par aqui está falando que ali eu não tenho uma chamada que fica executando para depois rodar mais alguma coisa. Cada bloco daquele dispara em paralelo e depois, quando todos terminarem, o código continua executando. Se eu tiver um frame com o nomezinho region lá em cima, no lugar que fica loop, out, par ou apt, pode ter region. Region está avisando que tudo que está dentro daquele frame é uma região crítica. Região crítica é um pedaço de código que não deveria ter mais de uma thread rodando ao mesmo tempo. Então eu estou alertando para o meu programador que aquilo ali é uma região crítica e ele vai usar recursos da linguagem de programação para garantir que eu não vou ter mais de uma thread executando aquela região de código. Se eu estiver em Java, eu vou usar um synchronized para garantir que eu não tenho mais de uma thread ao mesmo tempo naquela região de código. Além disso, ainda na pegada de paralelismo, né, a gente já falou da gente ter regiões paralelas, par ou região crítica, a gente também consegue representar chamadas bloqueantes e não bloqueantes em função do tipo da seta. Então, se eu tenho as chamadas que eu usei até agora em todos os desenhos, não sei se vocês repararam, a seta é cheia. A chamada com seta cheia é a chamada usual de método que a gente tem na linguagem de programação. Então, se eu estou em Java, se eu estou em Python, qualquer outra linguagem, eu faço uma chamada de método, quem chamou fica parado, fica bloqueado, esperando o retorno, né? Então, o fluxo de execução passa para quem está recebendo a chamada, a thread roda no código de quem recebeu a chamada, no método que está sendo chamado. Quando termina a computação desse método, o fluxo volta para o ponto que fez a chamada. E aí o código continua executando. Isso é a chamada mais convencional. Mas, se eu quiser representar uma chamada não bloqueante, eu posso usar essa seta aberta. Essa seta aberta quer dizer que na hora que eu fiz essa chamada, por exemplo, pedido está chamando um método mensagem assíncrona de distribuidor. Na hora que eu faço essa chamada, eu estou fazendo um fork da execução, eu estou abrindo paralelismo na execução, ao mesmo tempo que esse código segue executando aqui em quem está recebendo a chamada, o código não fica bloqueado em quem fez a chamada e ele segue executando aqui também, em paralelo. Então, se eu quiser representar uma chamada assíncrona, não bloqueante, eu posso usar essa seta aberta. É muito comum usar isso, por exemplo, quando eu estou abrindo uma thread para enviar um e-mail. E eu não preciso ficar esperando aquele envio de e-mail acontecer. Então eu poderia chamar esse método de forma assíncrona, deixando claro para o meu programador que aquilo ali está acontecendo em paralelo com o resto da execução do sistema. Bom, e aí algumas dicas para vocês de quando usar e quando não usar o diagrama de sequência. Então, como eu falei para vocês lá no início, a aplicação principal do diagrama de sequência é você mostrar como que diversos objetos se interagem para atender um determinado caso de uso. Então, imagina que eu tenho um diagrama de classes que veio de análise, nível de análise conceitual, eu tenho o diagrama de casos de uso e a descrição dos casos de uso, e eu quero começar a pensar em como é que eu distribuo responsabilidade, como é que eu pego aquele caso de uso que tem que ser implementado e coloco comportamento, coloco métodos nas várias classes que vão conseguir juntos
dá o comportamento esperado do caso de uso. Então, esse diagrama é fantástico para isso. Eu ponho minhas classes lá e eu vou vendo, para isso aqui funcionar, eu tenho que chamar tal, tenho que chamar tal. Para aquela funcionar, ela chama tal. Então, eu vou desenhando ali no meu diagrama de sequência e, indiretamente, minha ferramenta Case está povoando de métodos o meu diagrama de classes. Então, eu edito o diagrama de sequência e o diagrama de classe, indiretamente, também está sendo editado. Então, é muito interessante para eu encontrar os métodos das classes que vão ser necessários para viabilizar o sistema. Viabilizar o sistema é o quê? Implementar os casos de uso. O somatório dos casos de uso é o sistema, né? A funcionalidade esperada do sistema. Agora, quando que eu não deveria utilizar um diagrama de sequência? Quando que ele é, talvez, um pouco nocivo? Primeiro, para métodos muito simples. Eu coloquei exemplos aqui radicais, né? O método get, o método set. Imagina eu tentar fazer um diagrama de sequência para eles. Vai ser totalmente inútil, burocracia, e ele não vai agregar valor para ninguém, né? Mas tem outros métodos que estão implementando um determinado padrão, que as pessoas conhecem muito. Então, o diagrama de sequência ali não vai agregar tanto valor. E uma outra coisa que vocês têm que tomar cuidado é para evitar usar o diagrama de sequência para definir de forma precisa como é que vai ser o código. Porque esse diagrama ele tem potencial para isso. Eu consigo pegar um algoritmo e escrever o algoritmo inteiro em diagrama de sequência. Agora a gente tem que avaliar se vale a pena, né? Vai ser menos conciso do que o algoritmo escrito em pseudocódigo, né? Vai dar um trabalho grande, porque é uma anotação visual, né? E será que a gente vai gerar um ganho significativo em comparação com trabalhar com pseudocódigo? Né? Então, é uma ferramenta interessante para atribuir responsabilidade nas classes, mas toma cuidado, porque chega um ponto que o esforço de detalhar mais ainda novos diagramas de sequência, ele não se paga do ponto de vista do ganho. Se eu tentar codificar um sistema inteiro em diagrama de sequência, em tese, gerar o código vai ser muito barato, vai ser muito fácil, mas o esforço que eu vou colocar, é claro que é muito mais lento você criar um diagrama de sequência clicando com o mouse e arrastando objetos, do que um programador hábil escrevendo código, né? Então só tem que tomar esse cuidado para vocês não tentarem fazer uma modelagem precisa, uma modelagem no último detalhe, a ponto do código ser quase que um apertar de botão, gerar o código, porque escrever um sistema inteiro no nível de abstração de modelos traz um trabalho muito grande, né? Então a gente tem que ter um bom senso, explorar os modelos nos pontos mais críticos, nos pontos que tem uma dúvida maior, e aspectos que são muito simples, não investir tanto na modelagem, porque essa modelagem talvez saia mais cara do que a própria implementação desses aspectos muito simples. Bom, eu botei aqui um exercício, é um algoritmo que eu queria que vocês tentassem escrever com um diagrama de sequência para ajudar vocês a praticar, né? O algoritmo é o Quicksort, que eu imagino que todo mundo conheça, uma versão ingênua, não precisamos fazer um algoritmo super eficiente, é só para pegar a ideia de como fazer um diagrama de sequência nesse contexto. Então, essa versão ingênua, eu recebo uma lista desordenada, eu pego o primeiro elemento dessa lista e assumo que ele é um pivô, isso não é o ideal, mas ok, para a versão ingênua está ok. A partir dessa lista desordenada, considerando o primeiro como pivô, eu vou criar duas listas. Uma lista com todos os menores que o pivô e uma outra lista com todos os maiores que o pivô. De novo, isso não é o ideal, porque eu estou expandindo duas listas em memória, eu poderia fazer isso de forma interna, mas versão ingênua fica mais fácil para a gente raciocinar. Eu vou ordenar recursivamente essas duas listas. Então, eu vou chamar o ordena para cada uma delas. E no final, eu vou concatenar a lista de menores com o pivô com a lista de maiores. Então, isso vai me retornar a lista final ordenada. Tentem fazer, através de diagrama de sequência, esse algoritmo para a gente discutir como é que ficou. Bom, bibliografia, o livro de sempre, Martin Fowler, sobre o ML. E é isso que eu queria passar para vocês. Bons estudos e a gente se vê na próxima aula síncrona.